O Internacional perdeu fora de casa para o Atlético Goianiense, lanterna do Campeonato Brasileiro. E após o jogo, o técnico Roger Machado deu as explicações para o baixo desempenho da equipe. Ele admitiu que, de fato, a estratégia para o jogo ela não deu certo. Falou novamente sobre um ambiente conturbado e machucado em função da insegurança causada pela sequência de resultados ruins que o Internacional vem tendo. E disse entender o torcedor pelas críticas que vem fazendo e pela insatisfação com o desempenho da equipe. Roger Machado também explicou a estratégia que envolveu colocar juntos Alário e Ricardo Matias no final da partida, sem ter algum tipo de fruto a partir dessa estratégia. Mas a grande frase e a grande entrevista do jogo ou do pós-jogo no vestiário colorado foi de Thiago Maia. O volante, em uma entrevista reveladora e bombástica, atacou, de certa forma, o trabalho do técnico Eduardo Cudê, que já não está mais no Internacional. Ele revelou uma defasagem física que o grupo de jogadores entende que possui pelo fato dos jogadores não realizarem, à época de Cudê, trabalhos de força, trabalhos de academia. Thiago Maia também fez algumas críticas veladas ao treinador argentino, elogiando, por exemplo, a alta capacidade de comunicação do técnico Roger Machado com o atual elenco. Esse é o Diário do Inter KTO deste domingo, 18 de agosto de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, te ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste domingo. Obviamente, o mais importante, o jogo. O Inter perdeu fora de casa para o Atlético Goianiense, que é o lanterna do Campeonato Brasileiro. Pior do que isso, o Inter perdeu para uma equipe que não havia ainda vencido dentro de casa no Campeonato Brasileiro. Uma atuação fiasquenta do Internacional, com vários problemas, e que em momento algum fez com que o Inter chegasse perto de um resultado que não fosse o negativo, que acabou se confirmando. Eu fiz um relato do jogo nesse vídeo aqui. É só clicar para assistir e saber quem jogou bem, quem jogou mal. A maioria jogou mal. E por onde passou essa derrota impactante do Internacional para o lanterna da competição. Mas eu já quero ir para a repercussão do vestiário colorado a partir da derrota. E o primeiro a falar foi Gabriel Mercado, que conversou com a RBS TV já na saída do gramado. E o Gabriel Mercado pediu desculpas ao torcedor do Internacional pelo desempenho que o Inter teve dentro de campo. Ele falou, inclusive, que houve uma estratégia elaborada para essa partida e que os jogadores eles não conseguiram cumprir essa estratégia, que os jogadores e o grupo ficou muito abaixo daquilo que era esperado. O Mercado, de certa forma, chamou a responsabilidade, ou colocou a responsabilidade no grupo de jogadores pela derrota para o Atlético Goianiense e pediu desculpas pela atuação que o Internacional teve. Mas depois do Mercado, quem falou foi o Roger Machado, em entrevista coletiva lá em Goiânia. E o Roger Machado, por exemplo, defendeu a estratégia de 2 atacantes no final do jogo que o Internacional acabou tendo, né? Foi uma entrevista coletiva bem curta do Roger Machado, onde ele disse, por exemplo, que a partida era uma partida traiçoeira e que isso foi dito para o grupo de jogadores, que era um jogo traiçoeiro, que era preciso, antes de tudo, competir no mesmo nível do Atlético Goianiense, que competindo no mesmo nível, a qualidade técnica do Internacional ia se sobressair. Só que o ponto é que o Inter sequer competir conseguiu com o adversário. Ele foi perguntado sobre a estratégia de chuveirar bola na área na reta final de jogo, e ele disse: chuveirar não é chuveirar bola na área. A medida, ela não é errada de colocar os 2 centroavantes altos, porque ela se torna estratégica. Não coloquei eles apenas para chuveirar. A melhor chance que a gente teve foi com o Ricardo Matias criando a jogada pelo lado do campo. A ideia de 2 jogadores na frente para ter um 4-1-3-2 é municiar e ter uma força ofensiva maior. Não é pouco, porque foi a estratégia de jogo que a gente acabou adotando. O Roger também falou a respeito do ambiente de instabilidade que existe hoje e também na lida com o torcedor que está, obviamente, muito insatisfeito. Ele disse: a gente vai ter que lidar com a instabilidade. Esses últimos jogos que a gente está à frente e essa instabilidade que acontece de um tempo para outro, às vezes, ou às vezes dentro de um mesmo tempo do jogo. A gente vai buscar ter essa estabilidade melhor alcançada com o trabalho. Não é de agora. A temporada é instável e a gente busca muito trabalhar com as opções que aqui estão. E falou sobre a falta de paciência do torcedor, que é com a estabilidade do time. E isso vai cair em cima de jogadores específicos.
Não tenho nada a falar da manifestação do torcedor. E aí ele falou sobre a chance que o Alário desperdiçou embaixo da trave. Era uma chance muito clara, mas a gente criou para desperdiçar essa chance. Foi pouco hoje, nós não estamos satisfeitos e agora é trabalhar essa semana para retomar o caminho. O Roger basicamente admitindo que o time foi muito mal, produziu abaixo daquilo que era esperado e que vai se tentar melhorar a partir de mais uma semana cheia que ele, Roger Machado, vai ter à disposição no Internacional, tá? Mas depois da fala do Roger Machado, a gente teve uma entrevista bombástica de Thiago Maia, volante do Internacional, que foi o responsável, inclusive, pelo gol do Atlético Goianiense. Ele tem uma falha clamorosa, um passe errado no pé do jogador do Atlético Goianiense. E ele disse e deu a cara. Foi o único jogador do Inter a falar na zona mista e deu a cara a tapa pelo erro também que cometeu. Ele disse: peço desculpas, fiquei devendo, mas a gente nunca erra querendo errar. Disse que não tem salário atrasado, que tá tudo certo e que em outros clubes também tá tudo certo do ponto de vista de salário e uns perdem e outros ganham dentro de campo. A gente estava lutando para conquistar essa vitória, mas tem jogo que é difícil. Na próxima, a gente vai lutar querendo ganhar. Pode ter certeza que ninguém quer perder, não tem ninguém querendo perder. Peço desculpas pelo erro, admitindo a falha, o Thiago Maia. E aí ele foi questionado sobre preparo físico. E a fala do Thiago Maia sobre preparo físico, ela é, primeiro, impactante e ela é, segundo, uma bordoada em Eduardo Cudê, ex-técnico do Internacional. Ele foi questionado sobre uma defasagem física que existia do trabalho anterior e que está sendo corrigido nesse, ou se existe algum tipo de dificuldade física agora por uma mudança de trabalho que existe uma dificuldade de adaptação. E ele fala, é basicamente isso. A gente antes tinha muita lesão, porque não fazíamos coisas que no futebol precisamos fazer. A gente precisa ter força física, trabalhar na academia. O Paixão chegou e falou que a primeira coisa que a gente tinha que fazer era a academia. Ele é um cara muito experiente no futebol. Aos poucos, a gente vai recuperando, mas a gente ainda está atrás de muitos clubes. O Thiago Maia coloca na conta do trabalho da antiga comissão técnica uma defasagem física que faz com que o Inter esteja atrás de outros clubes. E isso vai ao encontro de uma informação que era trabalhada, o Fabiano Baldasso foi quem trouxe essa informação, foi o primeiro que eu vi citar essa informação, de que existiu uma reclamação e uma constatação no vestiário colorado de que o grupo de jogadores com o Eduardo Cudê não trabalhava na academia e que isso fez com que se perdesse muita força física. E que foi a primeira coisa a ser corrigida pelo Paulo Paixão. E agora o Thiago Maia confirma em público esta informação, que é uma crítica também, é uma confirmação crítica ao trabalho do técnico Eduardo Cudê. E ele segue. Depois ele foi perguntado sobre o trabalho do Roger, o que esperar do trabalho do Roger, e aqui tem uma cutucada meio subliminar em Eduardo Cudê. Ele disse: o Roger é um cara muito mais comunicativo. Ele é um cara que conversa com todos os jogadores, mostra o que tem que fazer, pega com o computador, pega individualmente os jogadores, mostra as situações no computador, porque a gente não tem tanto tempo com o novo treinador, a nova comissão. Então, ele otimiza o tempo. A gente vem evoluindo cada dia mais. Óbvio que é um elogio ao Roger aqui, mas ao ele dizer, o Roger é um cara muito mais comunicativo. Comunicativo com quem? Muito mais que quem? A comparação óbvia, e aí dada a cutucada anterior do Thiago Maia, é com o Cudê. E aí ele fala não só da questão física, mas dá a entender que o Cudê não era tão comunicativo, e que isso era um problema que os jogadores identificavam. Foi uma entrevista forte do Thiago Maia, com bordoadas, com cutucadas, com situações que vão contra o trabalho do técnico Eduardo Cudê, que nem está mais no estádio Beira-Rio. Mas uma entrevista forte e que deve ter repercussões. Por último, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Eu quero passar odds dessa segunda-feira porque tem Vitória e Cruzeiro, tá? Pelo Campeonato Brasileiro. Odd do Vitória 3, empate 3.1 e o Cruzeiro tá pagando 2.5. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!